Flamengo, hein? Que a gente pode ter despedida também hoje, hein? O torcedor do Flamengo fica na bronca, mas é fato. Pode ser, sim, o último jogo do Gabigol com a camisa do Flamengo no Maracanã. Porque já se fala numa saída, numa possibilidade de saída ao fim da temporada. E vai ser uma festa, mais uma linda festa, o Flamengo podendo bater 1 milhão de torcedores no Maracanã nesse ano de 2019. Vamos ver aí como é que tá chegando o Flamengo para esse jogo. Parado ali, tudo fica em câmera lenta. Um golaço no templo do futebol e a euforia da torcida incrédula com o que acabou de ver. Abusado como sempre, ele fez do Maraca o seu palco principal. Foi no estádio que o artilheiro do Flamengo mostrou por que é o artilheiro do time no ano. Só no Maracanã são 19 gols. Entre eles, alguns marcantes para o jogador e para a história do Mengão. Como não lembrar dos gols salvadores contra o Emelec nas oitavas de final da Libertadores? E na goleada na semifinal da mesma competição contra o Grêmio. Mais 2 gols para mostrar que ele está ali, junto com o Mengão. Gabigol. Gabigols no plural. Para fechar, com a maior das honrarias, ele marca no último suspiro contra o Bahia e se iguala a Zico como o maior artilheiro do Flamengo em edições de Brasileirão. Marca que ele já ultrapassou. Gabigol já é o maior artilheiro do Flamengo em edições do Brasileirão. Mas uma parceria que está dando tão certo pode chegar ao fim. Essa pode ser a última vez, a gente não sabe. Vou tentar aproveitar da melhor maneira possível, vou tentar me doar como eu sempre fiz. As redes do Maracanã, que se acostumaram a balançar com os gols do artilheiro, podem balançar pela última vez nesta quinta-feira. Será clima de despedida? Ô, Rodrigo Bueno, você que agora há pouco falou do seu feeling. Feelings. Na situação do Antony ontem no Morumbi. Você está sentindo a mesma coisa, o mesmo sentimento com relação a Gabigol e Flamengo? Olha, ele tem falado meio que em tom de despedida. Não abertamente, não é uma coisa tão clara, mas ele não é assertivo de ficar, e a vontade dele pesa também no futuro dele. Então, eu estou começando a perceber similaridade com o ano passado. Sim. O ano passado, quando o Gabigol estava no Santos, artilheiro, bem-sucedido, um lugar que ele gosta, que ele ama, menino da Vila, ele já falava, olha, não conta comigo aqui não. Eu pertenço à Inter, a Inter sabe meu futuro, então ele já meio que já deixava muito cedo que não ia ficar no Santos. E é lógico, ele está muito valorizado, muito mais valorizado do que ele foi do ano passado. Artilheiro do Brasileiro, campeão da Libertadores, artilheiro da Libertadores, ainda tem um Mundial pela frente que ele pode ser campeão, artilheiro. Então, as propostas vão aumentar para ele, o mercado europeu se abre para ele. Aí tem interesse da Inter, de querer negociá-lo por um valor mais alto, falou-se de 35 a 40 milhões de euros. Não sei se o Flamengo faria todo esse investimento. Um outro clube europeu, se aparecer, pode fazer. Ele, pelo que a informação que tem, que ele estaria pedindo agora 6 milhões de euros anuais. O salário dele subiria muito. Eu acho que talvez até o salário não seria problema. Acho que o Flamengo poderia bancar o salário dele. Mas tem muito interesse em jogo, da Inter, de empresário e tal. E, mais ou menos como Jesus, o Gabigol já está na história do Flamengo. Ele já é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Pelo que ele fez, sobretudo na Libertadores, inclusive com os gols na final. Então, se ele sai, eu acho que ele sai numa condição do tipo, sou ídolo. Já cheguei no topo. Ainda mais se ganhou o Mundial. O Amoroso, quando ganhou o Mundial com o São Paulo, ídolo Amoroso, em 6 meses, ganhou, arrebentou. O que ele fez? Foi pro Milan. Teve uma proposta do Milan, que o Amoroso já estava já com uma idade avançada. Então amo São Paulo, adoro São Paulo. Mas pegou, foi campeão do mundo, foi pro Milan. O Gabigol pode seguir esse exemplo, aproveitar a onda, ele está super valorizado, ninguém sabe o futuro, e aí faz um contrato. Até porque, seja lá o que acontecer, a porta do Flamengo vai continuar escancarada pro Gabigol, mano. Não sei, hein, Calil. Fez história. Querendo ou não, ele quebrou recordes, é um jogador importante, artilheiro do Campeonato Brasileiro, chegou a marcas que só o Zico tinha chegado, enfim. Querendo ou não, é um cara que marcou a história, ponto. Porém, eu não vejo nas atitudes do Gabigol a intenção de permanecer no Flamengo.
Existia até um acordo entre Flamengo e Inter, antes da final da Libertadores contra o River, no qual até o próprio Marcos Braz empurra toda a responsabilidade para o Gabigol. Vocês lembram disso? Ele falou, entre Flamengo e Inter já estamos acertados. Agora cabe ao Gabigol decidir o que ele quer. Até tentando, de uma certa forma, pressionar o jogador a dar resposta. Eu acho que ele fez bem. Porque, o acordo inicial ali entre Flamengo e Inter girava em torno de 23 milhões. Agora, pelo que estão comentando aí nos bastidores, a Inter não vende por menos de 35. Depois de uma final de Libertadores que o Gabigol marcou os 2 gols do Flamengo e sacramentou o título. Ou seja, só em uma partida o Gabigol valorizou 13 milhões com relação ao preço de mercado. Já não é mais o que o Flamengo pagaria. O Gabigol, naquele momento em que existia um acordo e costuraram um acordo entre as diretorias aí da Inter e do Flamengo, ele poderia ter se pronunciado e falou, opa, se o Marcos Braz está falando que está tudo certo, eu vou sentar com eles e vou resolver. Acontece. Quantos jogadores vocês já viram sentar com o diretor aí, com o dirigente, às vésperas de uma decisão e estender o contrato? Temos inúmeros exemplos aí dentro do futebol de situações que aconteceram isso. Então, dentro dessa ótica, por mais que o Gabigol ficasse, minha cabeça está na final da Libertadores, minha cabeça está na final da Libertadores, ele poderia, de fato, antes mesmo, um período bem antes, já sentar com a diretoria do Flamengo e falar, vocês estão certos lá na Itália? Conseguiram aí o que vocês queriam? Eles vão acatar a sugestão de vocês, a oferta de vocês? Então vamos sentar aqui, quero resolver, quero permanecer. Eu não vi em nenhum momento o Gabigol ter essa postura. E é um direito dele também. O Gabigol é um cara que bateu e voltou na Europa, ele não deu certo. E ele tem a intenção de poder agora voltar mais maduro, com mais moral, e ainda mais depois de convocações frequentes para a seleção brasileira, tentar uma vida no futebol europeu. Eu, sinceramente, não trocaria. Eu acho que para ele jogar num time intermediário da Europa, ou não ser tão feliz lá e continuar aqui no Flamengo, num time que tem tudo para se tornar o maior protagonista do futebol sul-americano nos próximos anos, pelo faturamento que tem, pela gestão administrativa que tem, pela estrutura que montou e pelo elenco que tem, o Flamengo vai nadar de braçada nos próximos anos. Pode ser que não ganhe, mas sempre vai entrar como protagonista em qualquer competição que dispute. Então eu, se sou o Gabigol, eu permaneço aqui. Eu acho uma idiotice, muitas vezes, o jogador achar que ele só pode ser consagrado se ele jogar no futebol europeu. Quem vai falar aqui no futebol brasileiro que o Rogério Ceni não foi consagrado durante toda a carreira dele? Jogou no futebol europeu? Não. O Marcos, goleiro, jogou no futebol europeu? Não jogou também. E são jogadores extremamente consagrados. Então, muitas vezes, existe aí aquela ganância do cara, tenho que brilhar na Europa para falar que sou realizado. Escambau. Escambau. Eu prefiro ser feliz onde eu moro, onde eu vivo, onde estão meus familiares, meus amigos. Eu, se fosse o Gabigol, permaneceria feliz aqui. E milionário, né? Porque mesmo vive-se bem com essa grana que ele ganha. Se transferir para a Europa, gente, ele já tem um bom contrato no Flamengo e, claro, valorizado como está, subiria o patamar dele. Agora, mas, enfim. Se ele opta, eu não posso culpá-lo. Porque a Europa esse é, é direito do cara. Eu também, a nata do futebol Rodrigo, está na Europa. E ele é ou muito não. jovem. Então é direito de qualquer profissional. E eu não sei, né, se na cabeça dele também, a passagem dele foi terrível na Europa, né? Eu não sei se, de repente, ele tem esse objetivo, né? Olha, preciso voltar para a Europa para mudar a minha história aqui. Para não ficar marcado para sempre como o cara que bateu e voltou. Enfim, só jogou no futebol brasileiro, mas é uma decisão que o Gabigol, se é que já não tomou, vai tomar muito em breve, né? Claro que antes de tudo isso vai ter o Mundial, dificilmente vai haver uma definição, acho praticamente impossível, né? Haver alguma definição antes, né, da disputa do Mundial de Clubes no Catar. Mas olha, números do Gabigol, a gente está vendo o Gabigol aí em ação na temporada e no campeonato... Na temporada de 2019, no Maracanã, esses são os números, o retrospecto dele, ó. Libertadores é impressionante, né? 1 gol por jogo. Sim. 5 jogos no Maracanã, 5 gols. No Campeonato Brasileiro, quase isso. 13 jogos, 12 gols. Na Copa do Brasil, 2 jogos, apenas 1 gol. E no Campeonato Estadual, lá no início do ano, né? Quando ele estava chegando, 7 jogos, 3 gols. Um total de 27 jogos no Maracanã, 21 gols do Gabigol. Nesse ano de 2019. Na Libertadores ele tem 1 gol por jogo. Em todos os outros torneios ele tem mais de 1 gol por jogo no Maracanã. Não. Sim? Ele não bate 1 gol por jogo. Ah, não, tá certo. Ele quase bate. Quase bate. 0,8 é o contrário. alguma coisa. Quase 0,9. Mostra que ele fez muito gol fora de casa também, então consequentemente... Ou seja, importantíssimo, né? Mas o Lima foi campo neutro, mas ele fez gol no Beira-Rio. Ele igualou uma marca do Riquelme de 2007. Na Libertadores ele fez gols em todas as fases do mata-mata, 8ª, 4ª, semi e final.
O Riquelme tinha sido o último a fazer isso em 2007. Vamos ver o campinho do Flamengo aqui? O Flamengo, como é que deve ir a campo essa noite? Olha, gente, o Flamengo já é campeão brasileiro. O Jorge Jesus segue fechando o treino no CT Ninho do Urubu. A gente viu o comportamento do Jorge Jesus no último jogo contra o Palmeiras, beira de campo, cobrando, gritando com os jogadores. O mesmo Jorge Jesus que vinha disputando títulos. Nada mudou pro Mister, hein? Sim. E olha aí, ó. Ele hoje, claro, ele está dependendo ainda de algumas situações, mas vai com Diego Alves, Rafinha ou Rodinei, Rodrigo Caio ou Tuller. Rodrigo Caio tem um problema no nariz, né? Ele fraturou o nariz no último jogo. Rodolfo, René ou Felipe Luiz, e aí a linha mais ofensiva, né? O Diego mais uma vez, hein? Jogando como aquele armador, próximo ali ao volante. Aí, ó. Provável escalação cheia de mudanças, mas empenho não vai mudar não, hein, mano? Tem que ser assim, né, Calheiros? Porque o Flamengo ele tem quebrado recordes aqui dentro do campeonato e o Mister mostrou que ele quer isso daí, de fato. Ele quer atingir a maior pontuação possível para marcar realmente nome. Já marcou no futebol brasileiro. Mas quanto mais ele conseguir ganhar pontos, mais história ele vai fazer. Claro. Porque o Corinthians, ele tinha aquele recorde de 81 pontos quando ganhou aquele campeonato brasileiro, o Flamengo já ultrapassou e vai continuar ultrapassando. Então, o Mister é um outro cara que o Flamengo, esse sim, o Flamengo deveria fazer questão de segurá-lo. Não que ele não faça com relação ao Gabigol, mas com relação a fazer loucuras financeiras, o Gabigol não pode custar para o Flamengo 200 milhões, que é a cifra hoje que a gente está calculando em reais. Agora, o Mister é um cara que fez a diferença no Flamengo e ele continuará fazendo. Esse sim é um cara que o Flamengo tem que tentar convencê-lo de ficar. Esse é um cara que o Flamengo tem que fazer das tripas coração. Repito, não que não tenha que fazer com o Gabigol, mas com o Gabigol você vai até um certo ponto.